senhor presidente, deputado Humberto Coutinho, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pela internet. Estamos aqui de novo para discutir. Eu estou quase perdendo a conta. Eu acho que já é a 5ª ou 6ª medida provisória em sequência encaminhada pelo governo do Estado, o que realmente é um absurdo. Parece que o governo agora está legislando no lugar da Assembleia Legislativa. E de maneira inconstitucional, porque para fazer a medida provisória tem que ter urgência e emergência. E esse caso não é nem de urgência nem de emergência. Então, mais uma vez, uma matéria que é importante, que poderia ser discutida e tramitada normalmente nessa casa, até em regime de urgência e com apoio total dos deputados independentes e da oposição, se faz de maneira atabalhoada e, no meu entendimento, não cabe medida provisória de maneira inconstitucional. Quanto ao mérito da medida provisória, eu diria que até uma contradição na política fiscal do governo. É uma contradição na política fiscal do governo. Porque há pouco tempo atrás foi aprovada nesta casa para os empresários e os cidadãos que pagam corretamente e pagam em dia os seus impostos, aquele empresário que paga em dia seu imposto, que não está inadimplente, o cidadão que paga em dia as suas contas, foi aprovada uma proposta do governo, fazendo um tarifaço, aumentando o imposto para todo mundo. Agora, esse mesmo governo que fez um tarifaço, aumentou os impostos para os adimplentes, para os que pagam corretamente, agora ele faz uma medida provisória para isentar aqueles que são mal pagadores de imposto. É uma total contradição nessa política fiscal. Realmente não casa, não está concatenado. Não está concatenado. E eu queria dizer, senhor presidente, que de fato o deputado Eduardo Braide, eu acho que tem razão quando ele coloca essa questão. Talvez essa quantidade enorme de inadimplentes que agora não estão pagando imposto, as empresas que não estão pagando imposto, que não têm condições de pagar imposto, alguns podem ser até mal pagadores, mas alguns não têm condições de pagar imposto. Estão nessa situação justamente em função do que o governo fez. Na avidez de arrecadar, aumentou o imposto. Aumentou tanto o imposto que os empresários não têm condições de pagar. E agora, na contradição da sua política fiscal, ele está fazendo uma medida provisória para isentar de multa, de correção monetária, de juros, as pessoas, as empresas... Deputado Max Barros, Vossa Excelência me concede uma parte? Com o maior prazer, deputado Adolfo. Só para clarear e dar um exemplo prático. O nosso regulamento do ICMS, ele sempre previu, ao longo dos anos, o regime de antecipação do ICMS. O Maranhão, na verdade, tem uma das maiores alíquotas de antecipação, que é 50% de antecipação. Como é que funcionava? Sempre funcionou antes do governo Flávio Dino. O comerciante recebia a mercadoria, após ele receber a mercadoria, ele tinha até o dia 20 do mês seguinte para poder recolher ao Tesouro Estadual os 50% da antecipação do ICMS. O governador, e é isso que eu não entendo, deputado Max Barros, o governador acabou com esse prazo do dia 20 do mês seguinte. Ele passou a ser o pagamento à vista. Exigir, então, recebeu a mercadoria, tem que pagar, na mesma hora emite uma nota fiscal para poder fazer o pagamento. Então, o que eu quero dizer a Vossa Excelência? Aquele comerciante que recebia determinada mercadoria e que poderia vender, inclusive, parte dessa mercadoria para apurar dinheiro e recolher a antecipação do ICMS no dia 20 do mês seguinte, perdeu essa condição. Ele passou a obrigação de ter que recolher à vista. O que isso ocasionou? Quem não tem capital de giro, e a gente sabe a situação de crise, não tem o dinheiro para pagar o imposto à vista. Aí começa a correr o quê? Juros e multa. E depois que começa a correr os juros e multa, porque ele tem que pagar à vista, o que acontece? Ele é obrigado a editar essa medida provisória. Porque então, na verdade, deputado Max Barros, e isso foi colocado de forma muito clara e contou com o meu voto contrário, o voto de Vossa Excelência contrária, foi muito claro quando isso foi colocado que na hora que o governador alterou o regime de antecipação do ICMS, ele acabaria com o capital de giro, principalmente dos pequenos comerciantes do Maranhão. Então, o que vai acontecer, e eu alerto logo, como ele não tem a humildade de reconhecer que errou quando mandou essa medida para cá,
ele todo ano agora vai ser obrigado a editar uma medida provisória, encaminhar um projeto de lei a essa casa, anistiando e parcelando os débitos, porque ele criou um exército de inadimplentes no Maranhão. Converse com qualquer pequeno comerciante nas cidades na qual Vossa Excelência visita e Vossa Excelência vai ver. Então, para deixar de forma muito didática, sem nenhum motivo, o governador Flávio Dino acabou com o capital de giro dos comerciantes maranhenses. E a medida provisória é o atestado disso. Eu agradeço a Vossa Excelência e digo, inclusive, que esse projeto não está errado. Esse projeto não está errado. Está errado o projeto que o governo mandou anteriormente para cá, aumentando o imposto de todo mundo no momento de crise. No momento mais a população e o empresário sofre, não consegue vender, aumenta o imposto. Nós aqui criticamos isso, até porque não houve queda de arrecadação no Estado. Em função da repatriação dos recursos, não houve queda de arrecadação do caso, não havia necessidade daquele tarifaço que foi dado naquele momento. Não havia necessidade. E havia até outras alternativas, viu, deputado Carlinhos Florencio? Tem nesta casa aqui um projeto de minha autoria que taxa, como os outros estados do Brasil, onde há exploração de minério, como Amapá, Pará, Minas Gerais, uma taxa que cobra das mineradoras por usar toda a infraestrutura dos estados. Se o Maranhão cobrasse essa mesma taxa que os outros estados cobram dessas grandes mineradoras, teriam receita de 600 milhões por ano e não precisava cobrar mais imposto. Além do que, não houve queda de arrecadação. Então, não faz sentido nenhum aquele tarifaço que penalizou a população do Maranhão, penalizou os empresários, e a consequência disso, presidente Huberto Coutinho, é que agora está emitindo uma medida provisória para isentar de multa, de juros, a quem está devendo imposto. O mal pagador, em função, se tornou mal pagador porque aumentou os impostos, agora está sendo isentado de juros, multa, etc. Então, mostra que foi equivocada a política fiscal do governo do Estado do Maranhão. E também mostra o procedimento ideológico até do PT, do PCdoB. Está sendo votado no Congresso Nacional agora o projeto do Refis. O que é o projeto do Refis? Também é uma renegociação de dívida das empresas, das empresas agropecuárias, das grandes empresas, diminuindo multa e diminuindo também a correção monetária. Qual é a posição do PCdoB e do PT lá no Congresso, num projeto semelhante a esse que está sendo aprovado aqui nesta casa? Totalmente contra. Está ajudando o caloteiro. Tem que prestigiar aquele que paga. Não deve aprovar o Refis, porque o Refis está privilegiando os grandes empresários, os caloteiros. Esse que é o discurso do PT e do PCdoB no Congresso Nacional, num projeto também semelhante a esse, que diminui a multa, que diminui a correção monetária dos empresários nacionais. E aqui, o PT e o PCdoB estão adotando justamente aquilo que criticam no Congresso Nacional. Há aí uma divergência do que diz aqui e do que pratica no Congresso Nacional. Então, senhor presidente, eu acho que foi muito equivocado o aumento de imposto, o grande tarifaço que houve em energia, em vários produtos que foram em combustível, isso tudo aumentou o custo de vida de todos os maranhenses, isso foi negativo para a economia do Estado do Maranhão, e a prova disso é a necessidade de fazer uma medida provisória para isentar imposto que foi aumentado pelo próprio governo. É um equívoco como está vindo para esta casa em forma de medida provisória. Agora, essa matéria eu sou a favor, porque vai tentar corrigir o equívoco que foi cometido no passado. Então, senhores deputados, eu vou votar a favor do projeto e espero que a gente não taxe a população do Maranhão, que a gente, se tiver que fazer uma taxa, faça realmente do grande, faça daquele que é multinacional, que tem muito dinheiro, que são as grandes empresas mineradoras. Essas sim têm recurso. A política não é taxar os ricos para dar para os pobres, porque em vez de taxar a população mais pobre, não taxa as mineradoras. Como nos outros estados ela paga a taxa mineral. É isso que eu questiono. E isso tudo é um debate importante, porque é em função do que o Estado arrecada que vai ter consequências nas políticas públicas, na área de segurança, de saúde, de infraestrutura. Então, é importante essa questão fiscal. E cometeu um grande equívoco do governo quando, no momento de crise, taxou a população maranhense com aumento de impostos. E a consequência dessa decisão, nós vemos agora, o próprio governo que aumentou o imposto está diminuindo e tirando multa de imposto dos empresários, porque eles não conseguiram pagar
o tarifaço que aconteceu aqui e que, infelizmente, foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Mas nós queremos é que o empresário tenha condições de trabalhar e, se for necessário, diminuir as multas e a correção monetária para que o dinheiro fique na mão do empresário, para que ele possa investir e gerar emprego, nós votaremos a favor do projeto. Muito obrigado, senhor presidente.